preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Nós estamos aqui iniciando mais um programa Manancial. E nesta oportunidade eu quero falar um pouquinho sobre o tema Um divisor de águas na história. Um divisor de águas na história é o nosso tema do programa desta noite, que já está no ar. Continuamos então com a programação manancial desta semana e o texto bíblico que vai aqui nos dar fundamentação está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso de número 14. Diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou e de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esta é a narrativa do momento em que os pastores que ali apacentavam os seus rebanhos recebem a notícia por parte do anjo enviado da parte de Deus, trazendo a notícia a respeito do nascimento de Jesus. Eu quero, portanto, discorrer ao longo da programação sobre este evento extraordinário que realmente divide a história em dois tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. O que isto representa para nós? Qual a importância disso na história dos homens, na vida dos homens, de maneira muito prática, de maneira muito verdadeira, muito verossímil? Qual o valor do nascimento de Jesus? Será que podemos atribuir ao nascimento de Jesus como um simples nascimento, como qualquer uma outra pessoa que nasce não é na sua maneira natural de nascer ou de nascimento? Ou será que o nascimento de Jesus, ele implica, não é, benefícios aos homens? Sobre isso vamos falar um pouquinho ao longo da nossa programação. Evidentemente que um pouquinho em função da grandiosidade, da vastidão, não é? Do tema que aqui hoje nós estamos abordando. Nós estamos trazendo este assunto oportunamente em função dos dias que nós estamos vivendo, não é? Final de ano, vésperas, não é? De se comemorar o Natal, a data, a época, o período em que a sociedade ocidental comemora o nascimento do Salvador, o nascimento de Jesus, o Cristo, o Messias do Velho Testamento prometido, né, que traria libertação, salvação, redenção, esperança aos homens, É oportuno também dizer que, na verdade, é uma data que foi convencionada pelos homens, pela sociedade ocidental, em que se comemoraria o nascimento de Jesus. Mas, na verdade, de acordo com o calendário judaico,
Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Provavelmente Jesus nasceu na primeira, entre a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril. Provavelmente neste período foi exatamente o período aí que Jesus deve ter nascido. Então, na verdade, apesar de não ter ele nascido no dia 25 de dezembro, isto é o que menos importa. Na verdade, o que importa de fato é compreendermos o significado do nascimento de Jesus. O que de fato é relevante é entender o valor do nascimento de Jesus. O que isso nos resulta em benefício, ou nos possibilita, nos traz a possibilidade de desfrutarmos de benefícios, uma vez que é um divisor de águas na história, uma vez que agora, a partir do nascimento de Jesus, podemos compreender dois momentos na história dos homens: o momento antes de Cristo e o momento depois de Cristo. O momento antes de Cristo, espiritualmente falando, os homens estavam desprovidos da possibilidade de terem uma visão espiritual, de terem compreensão das coisas espirituais. De forma muito específica, com respeito à nação de Israel, a lei fora trazida, Deus havia se revelado, se manifestado, levantando os seus servos profetas, os seus servos patriarcas e assim por diante, aqueles personagens de grande relevância no cenário bíblico, muito particularmente no cenário do Velho Testamento. Todos estes personagens da Bíblia eram figuras que apontavam para um tempo posterior, para a plenitude dos tempos, apontando para a obra e para o ministério de Jesus. Por exemplo, o grande líder de Israel, por nome Moisés, ele fora o libertador de Israel. Quando os israelitas estavam escravizados por Faraó no Egito, então agora eles clamam a Deus em função da opressão que sofriam. Deus ouve o clamor deste povo, Deus se revela para Moisés no momento em que ele está no Monte Horebe, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Deus fala por meio da sarça que se queima e não se consome, e aí Deus diz: vem Moisés, eu vou te levantar e você vai livrar o meu povo Israel, porque o seu clamor tem subido à minha presença. Moisés, portanto, é conhecido como o grande libertador de Israel. Mas, na verdade, quem é o grande libertador dos homens? O ministério de Moisés, na condição de libertador da nação israelita, ele aponta para a obra que Jesus haveria de fazer, de trazer na plenitude dos tempos através do seu ministério, não é? Com uma tríplice missão, profeta, sacerdote e rei. Então, olhando para o ministério de Moisés com olhos espirituais, vamos compreender o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim por diante, quando olhamos para outros mais homens de Deus, heróis da fé, não é? Que tiveram a sua caminhada com Deus no contexto do Velho Testamento, percebemos que o ministério de cada um deles apontava para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para compreendermos o significado do nascimento de Jesus, nós temos que, portanto, ter olhos abertos espirituais, não é? Precisamos então ter sensibilidade, revelação da palavra santa do nosso Deus. Muito diferente, não é? Numa dimensão, não é, grandiosíssima,
muito diferente da mensagem que hoje é traduzida ou trazida pela nossa sociedade capitalista, que tudo gira em torno do consumismo, tudo gira em torno do faturamento, tudo gira em torno do granjear valores, arrecadar valores, não é? Granjear valores. E aí tendo esta conotação totalmente comercial. Não é absolutamente esse o significado do Natal. Não é esse absolutamente o significado para o cristão deste momento tão especial na história dos homens, que é o nascimento de Jesus Cristo. Nós compreendemos, na verdade, que quando Jesus vem ao mundo, quando o Verbo de Deus é encarnado, assume a forma humana, nasce numa humilde manjedoura, como narrativa bíblica aqui descrita, nós então vemos a possibilidade do homem alcançar a salvação. E foi exatamente esta a mensagem que o anjo trouxe aos pastores. Não temais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, daremos aqui continuidade ao programa.